Bom, vamos direto ao ponto nessa análise e entender como o Rust pega aqueles conceitos básicos de programação que a gente já conhece e coloca uma camada de segurança super rigorosa em cima de tudo. É literalmente isso que faz o código escrito nessa linguagem ser tão incrivelmente confiável. Hoje a pauta é a seguinte: primeiro, variáveis e imutabilidade padrão. Depois, tipos de dados escalares e compostos. Em seguida, declarações versus expressões em funções. E fechamos com o direcionando a lógica com o fluxo de controle. Simples assim? Então vamos nessa. Mas olha, antes de mergulhar fundo nas regras, a gente precisa lembrar de uma coisa super encorajadora trazida pelo nosso material de estudo. A gente sabe que os erros do compilador podem ser frustrantes, mas eles não querem dizer falta de habilidade de quem está programando, de jeito nenhum. É só o jeito do Rust garantir que o código opere 100% seguro. O código só precisa de mais um ajuste e tá tudo bem. Seção 1. Variáveis e imutabilidade por padrão. Aqui é onde a fundação começa de verdade. No Rust, a regra de ouro é que as variáveis nascem travadas. Elas são totalmente imutáveis, por padrão. Claro, existe a opção de usar a palavra-chave mut para conseguir alterar esses dados depois. Mas isso bate de frente com uma alternativa muito mais interessante e super recomendada na comunidade, chamada shadowing, ou sombreamento. E o que faz o shadowing ser um trunfo tão grande? É que ele permite transformar o valor original e até mudar o tipo de dado completamente. A gente só precisa usar a palavra let, de novo, com o mesmíssimo nome. Isso cria uma nova variável que sombreia a antiga. A mágica aqui é que essa variável nova continua segura e imutável depois que a operação termina. É o melhor dos dois mundos. Avançando para a seção 2, tipos de dados escalares e compostos. O Rust tem tipagem estática pura, não tem como fugir disso. Sendo uma linguagem estática, o compilador precisa saber a forma e o tamanho exato de todos os dados na hora de compilar. E o jeito que ele organiza os números inteiros é super metódico. Eles são categorizados por tamanho, que vai de 8 até 128 bits, e também pela presença de sinal. Os tipos com sinal, ou signed, podem ser negativos, enquanto os unsigned são sempre positivos, o que libera um baita espaço para guardar valores muito maiores. E na hora de colocar a mão na massa e escrever o código, dá para expressar esses inteiros de várias formas, desde decimal até binário. Mas tem um truque visual sensacional aqui. A linguagem permite usar o underline, o sublinhado, como separador. Então, escrever 1000 fica 1, underline, 000. O compilador entende na boa e o código fica absurdamente mais legível. Agora para e pensa numa coisa. Com regras tão estritas de tamanho, o que acontece se a gente tenta forçar um número inteiro além do limite máximo dele? Imagina tentar enfiar o valor 256 numa variável de 8 bits sem sinal que só aguenta ir até 255. Isso causa aquele problema clássico e bem perigoso que a gente conhece como integer overflow. O detalhe crucial é que o Rust não deixa a gente varrer esse risco para debaixo do tapete. Nada de cruzar os dedos e torcer para o comportamento indefinido não quebrar o sistema. A linguagem força a galera a lidar com o overflow de forma explícita, usando métodos maravilhosos da biblioteca padrão. Tem o wrapping, que dá a volta e recomeça do mínimo, ou o checked, que checa e avisa se o limite estourou. Muito mais seguro. Saindo um pouco dos números inteiros, a gente tem outros tipos escalares na parada. Tem os números de ponto flutuante, para aquela precisão matemática, os tradicionais booleanos, para lógicas de verdadeiro ou falso, e um tipo de caractere que é, honestamente, incrível. Ele ocupa 4 bytes. Isso quer dizer que ele extrapola muito a tabela ASCII básica e suporta todo o padrão Unicode nativamente. Dá para usar caracteres complexos e até emojis sem dor de cabeça. Quando a gente começa a agrupar todos esses valores, chegamos nos tipos compostos, como as tuplas, que têm tamanho fixo. E aqui tem um caso bem curioso. Uma tupla totalmente vazia é chamada formalmente de unit type, ou tipo unidade. A gente escreve só com parênteses vazios mesmo, e é basicamente o que uma operação devolve quando não tem nenhum valor útil para retornar. Outro tipo composto essencial é o array. Eles são coleções de um único tipo de dado, alocados lá na memória stack com um tamanho cravado, que simplesmente não muda. A grande sacada de segurança aqui é a seguinte: tentar acessar um elemento fora do tamanho real do array faz o programa entrar em pânico e parar imediatamente durante a execução. É exatamente assim que o Rust corta pela raiz o acesso indevido à memória, garantindo aquela segurança toda pela qual a linguagem é famosa. Chegamos na seção 3, declarações versus expressões em funções. Vamos ver onde a mágica das operações realmente acontece, usando aquela formatação famosa em Snake Case. Para dominar a criação de funções de verdade, a gente precisa separar 2 conceitos estruturais.
Pensa nas declarações, os statements, como as instruções passo a passo de uma receita. Elas fazem o trabalho braçal, tipo criar uma variável, mas não devolvem o resultado final. Já as expressões, as expressions, são como uma engrenagem matemática rodando. Elas processam os cálculos e entregam um valor palpável bem ali no fim. Entender essa diferença revela uma das sacadas de design mais elegantes da linguagem. Em Rust, o retorno de uma função é literalmente o valor da última expressão do bloco de código. Nem precisa escrever a palavra return. Mas atenção a um detalhe quase invisível. Essa última expressão não pode ter ponto e vírgula. Se a gente colocar um ponto e vírgula ali no final, a expressão vira uma declaração, e aí o compilador vai chiar reclamando que não encontrou o valor de retorno. E vamos para a nossa última parte, seção 4, direcionando a lógica com o fluxo de controle. Já temos os dados e as funções, então é hora de orquestrar tudo com as condições lógicas, começando pelo tradicional if. Lembra que o if também é uma expressão? Exatamente por isso a gente pode pegar o resultado direto de um bloco condicional e jogar de volta para uma variável de forma super elegante. A única regra inegociável para isso compilar é que todos os caminhos possíveis retornem rigorosamente o mesmo tipo de dado. Mas claro, programar não é só decidir bifurcações, é muito sobre repetição. Para isso, existem 3 laços de controle na linguagem. O primeiro é a palavra-chave loop. Ele simplesmente cria um ciclo infinito que roda até esbarrar num comando break. E olha que detalhe interessante, dá para passar o resultado de uma operação pelo próprio break para devolver esse valor para fora do laço. O segundo laço é o nosso velho conhecido while. Ele é a escolha certeira para ciclos condicionais. Enquanto a regra testada lá no início se mantiver verdadeira, o código lá dentro continua fluindo. É excelente porque poupa todo aquele trabalho de ficar criando estruturas manuais para interromper o ciclo toda hora. E o terceiro construto é o favorito absoluto, o laço for. Para navegar em coleções, não tem nada mais conciso. Como ele percorre os elementos diretamente, sem ficar contando aqueles índices chatos, o risco da gente tentar acessar um espaço de memória que não existe simplesmente evapora. Une a segurança máxima com o código limpo. Olhando para todas essas peças da fundação juntas, fica uma provocação para refletir no final. Como é que todas essas regras super estritas sobre variáveis, tipos de dados e laços lógicos preparam o terreno? A resposta é que elas criam uma base sólida, inquebrável, e deixam a gente perfeitamente preparado para o próximo grande salto, a revolucionária mecânica de ownership, a famosa propriedade de memória. É o verdadeiro superpoder da linguagem, mas essa exploração fascinante com certeza fica para uma próxima análise.